Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos, sempre. E queria convidá-los e convidá-las a 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já ministrou. Em nome de Jesus nós imploramos que ministre-nos a Tua palavra mais uma vez, não por nossos méritos, porque nós não os temos, mas o que nós estamos apresentando a Ti como motivo para que ministre-nos é Jesus Cristo, o Cordeiro Teu, que tira o pecado do mundo. E queremos apresentá-lo como propiciação em nosso favor, para que em nosso favor se manifeste a Tua palavra, e a Tua palavra nos leve a adorar-Te, e a adoração ao Senhor nos cure e nos salve. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós lemos esse mesmo texto, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E ontem nós trabalhamos sobre a efetividade da cruz desde antes da fundação do mundo. Então ontem nós vimos que a cruz é que garante a existência de todas as coisas, que tudo existe por causa da cruz. Sem a cruz nada do que foi feito se faria, porque, como ontem nós vimos, Deus não nos carrega na sua santidade, Deus nos carrega no santo sacrifício de Jesus. Eu contei ontem uma história, uma conversa que tive com uma senhora, que me perguntou como é que um Deus santo carrega pecadores, se a santidade de Deus não devia aniquilar a gente. Eu disse, é verdade, devia. E por que não aniquila? Não aniquila porque o sangue de Cristo é conhecido desde antes da fundação do mundo. Então, entre a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade tem o remédio. E o remédio é a cruz. Jesus Cristo entrou primeiro na história com o remédio, já pensando na nossa enfermidade. Então, a cruz é efetiva na manutenção do universo. Tudo que existe, existe por causa da cruz. Pássaro que gorjeia, o animal, a árvore, eu, você, tudo existe por causa da cruz. Sem a cruz, nada existiria. Se o Deus Filho não tivesse aberto mão da sua glória, não haveria nada. Hoje eu quero falar sobre o efeito da cruz sobre a cultura. Porque o texto diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A maioria das vezes que a gente fala de salvação, a gente fala do inferno. O Senhor nos salvou da condenação eterna, e é verdade. A maioria das vezes que a gente fala da salvação, a gente fala do pecado. O Senhor nos salvou dos nossos pecados, e é verdade. Mas raramente,
a gente diz que o Senhor nos salvou do nosso jeito de ser gente. Raramente. Por isso, um montão de gente jura que se converteu, mas não mudou o jeito de ser gente. Continua preconceituosa do mesmo jeito, continua segregando as pessoas do mesmo jeito, continua vendo o mundo do mesmo jeito, continua ganhando dinheiro do mesmo jeito, mas jura que se converteu. Mas jura mesmo, mas jura sim de se você pedir para o camarada se ajoelhar e confessar de joelhos que se converteu, ele diz que se converteu mesmo. Mas o jeito dele de ser gente não mudou nada. Então ele não foi resgatado do fútil procedimento que legaram os pais dele para ele, do jeito que ele aprendeu a ser gente. Então a cruz atuou na dimensão espiritual, mas não consegue atuar na dimensão emocional e filosófica do sujeito. Ele continua sentindo a mesma coisa e fazendo a mesma coisa. Me lembro que uma vez uma senhora pediu para falar comigo. Ela tinha sido minha ovelha há mais de 20 anos. E ela estava no estado, mora em outro estado. Eu estava indo para o estado dela para pregar numa igreja, para a cidade dela, para pregar numa igreja que não era dela. A comunidade não era dela. Aí ela soube que eu estaria lá e ligou e disse: Ari, você podia me receber? Eu precisava falar com você. Eu falei: tá bom. Tá bom. Eu vou falar lá com os irmãos, ver se eles cedem o gabinete. E aí a irmã vai lá. Aí falei com os irmãos, eles cederam, a irmã foi. Aí, pois não, irmã, quanto tempo? 20 anos, pá, como é que vai a vida, como é que vai a família, etc, etc. Passado esse primeiro momento, eu disse: então, irmã, no que eu posso ser útil, irmã? Ela falou: olha, eu estou saindo do meu casamento. Eu falei: é mesmo? Aí ela disse o quanto ela tinha se apaixonado por uma outra pessoa, etc, etc. Aí ela falou um tempo, aí perguntou para mim o que eu tinha a dizer. Eu falei: irmã, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Ela falou: pois não. A minha pergunta é muito simples. A minha pergunta é: quem é a senhora? Ela olhou para mim e disse: que isso, pastor? O senhor me conhece há mais de 20 anos. Falei: irmã, vou fazer a pergunta de novo. Quem é a senhora? Como é que a senhora se descreve? Se a senhora tivesse de se descrever para uma pessoa absolutamente desconhecida, como a senhora se descreveria? Quem é a senhora? Aí ela disse: não, eu sou fulana de tal, eu sou cristã, eu entendo a vida a partir de Deus, acredito em Jesus Cristo, entendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, etc, etc. Quando ela terminou de dizer isso, eu falei: então eu tenho uma segunda pergunta para a irmã. Ela falou: qual? Isso que a senhora me contou quando chegou aqui combina com a descrição que a senhora fez de si mesma? Aí ela baixou a cabeça e disse: não. Falei: bom, então a senhora já sabe o que eu tenho para dizer para a senhora. Volta para casa, minha senhora, e retoma quem a senhora é. Retoma a sua identidade, minha senhora. A senhora perdeu a sua identidade. Volta para sua casa, se ajoelha no lado da sua cama e pede ao Espírito Santo para ajudá-la a retomar a sua identidade. Porque a nossa identidade é a coleção dos nossos valores. Por isso, fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não é que o papai e a mamãe fizeram coisa errada, não. Não é disso, não. Não é conversa de terapeuta, não. Sem nenhum desrespeito aos terapeutas.
Deus abençoe os terapeutas. Mas aqui, estou falando como teólogo, como pastor. Não é disso que nós estamos falando. Não é papai e mamãe fizeram algo errado. É cultura. Cultura é um jeito particular de ser gente, já disse alguém. O Senhor nos libertou disso. Desse jeito de ser gente. Para a gente aprender a ser gente do jeito dele. Onde é que a gente aprende a ser gente do jeito de Deus? Então, o que a cruz veio fazer? A cruz veio libertar a gente do jeito da gente ser gente, para a gente ser gente direito, do jeito certo. Onde é que começa a libertação? Se você for comigo em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, nós vamos ler lá o seguinte. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amarás, pois. Esse pois aqui faz toda a diferença. Se não tivesse esse pois, o versículo teria uma outra conotação. Mas esse pois aqui faz toda a diferença. Porque esse pois quer dizer o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por causa disso, por ser Ele o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, amar aqui é adorar. Não é ter um sentimento. É adorar. Um jovem estava estudando nos Estados Unidos. Ele era de uma nação estrangeira e uma nação politeísta. E ele era um jovem brilhante, estava estudando nos Estados Unidos, estava fazendo seu doutorado numa das grandes universidades americanas. E ele chegou para o professor e disse que tinha já esboçado a proposta dele para o doutorado. O professor disse: tá bom, qual é a sua proposta? Ele disse assim: eu quero trabalhar sobre o politeísmo na América, de como os americanos são tão politeístas como o meu povo. Aí o professor disse: olha, sem nenhum desrespeito a você e a sua cultura, acho que você está enganado. Os americanos são monoteístas. Vai ser difícil você demonstrar isso. Pensa num outro tema. Aí o jovem falou: mas, professor, eu posso fazer só uma pesquisa assim prévia, trazer os resultados para o senhor. Aí se o senhor achar que não funciona, não vai dar certo, esse negócio não anda, tudo bem, eu penso outro tema. O professor falou: tá bom, quanto tempo você precisa? Ele falou: me dá uns 3 meses. 3 meses, só para eu fazer essa coisinha rápida assim. O professor falou: tá bom, você tem 3 meses. Então você já sabe, né? Você vai ter de me convencer. Se você não me convencer,
Esquece, você perdeu 3 meses já. Tá certo? Não, tá certo. Aí ele fez a pesquisa dele lá dos 3 meses, voltou para o professor e disse: então, professor, eu fiz a pesquisa e eu concluí o seguinte, que vocês são tão politeístas quanto nós. Porque é o seguinte, vocês têm um Deus que é o Deus da igreja. O Deus da igreja, ele é extraordinário. Deus da igreja, que vocês chamam de Jesus, é impressionante. Eu nunca vi nada parecido assim na minha cultura, não. Extraordinário. É acima de tudo e de todos que eu já vi até hoje. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele ensina a perdoar, ensina a amar, ensina a doar, ensina a sacrificar, ensina a falar sempre a verdade, ensina a viver um padrão ético acima de todo mundo. O padrão ético dele é inalcançável para quem não andar no poder dele. Então, o Deus da igreja vocês chamam de Jesus e ele é realmente extraordinário. A história dele é extraordinária. Agora, quando o seu povo vai fazer, por exemplo, diplomacia internacional, eles seguem outro Deus. Porque o que vocês fazem na diplomacia internacional, o Deus da igreja não aprova. Quando vocês vão fazer negócios, vocês seguem outro Deus. Porque a forma como vocês fazem negócios, o Deus da igreja não aprova. E na família de vocês tem 2 tipos de família. Tem uma família que segue o Deus da igreja dentro de casa. Mas tem outras que não seguem o Deus da igreja. Elas vão para a igreja, elas invocam esse Deus, cantam para ele e tal, oram para ele, mas não seguem os padrões dele. Então eles adoram outro Deus. Aí o professor disse: não, peraí. O fato deles não obedecerem a Jesus não quer dizer que eles adorem outro Deus. Aí o moço disse: não, professor, na minha cultura nós aprendemos o seguinte, que o ser humano é um ser que adora. Então cada ato humano é um ato de adoração. Então se a gente quiser saber que Deus o ser humano adora, a gente tem de ver o que ele fez. A gente tem de ver o que ele disse. A gente tem de ver como ele se comportou. Aquele comportamento, aquela fala e aquele ato remetem a gente para o Deus que ele adorou. E o que eu descobri é o seguinte: vocês são tão politeístas quanto nós. A diferença de vocês é que vocês só nomeiam um Deus. O Deus da igreja. E vocês o chamam de Jesus. Mas o Deus dos negócios vocês não nomeiam, mas não é Jesus. O Deus da diplomacia vocês não nomeiam, mas não é Jesus. O Deus de algumas de suas famílias vocês não nomeiam, mas não é Jesus. O Deus da forma como vocês administram o dinheiro, vocês não nomeiam, mas não é Jesus. Então vocês têm vários deuses. A diferença entre nós e vocês é que nós temos um nome para cada Deus. E vocês só nomeiam um Deus. Os outros vocês não dão nome. Mas na prática, professor, disse ele, vocês são como nós. Só que como a gente nomeia, em cada ato a gente escolhe que Deus que vai adorar. Então, dependendo do negócio que a gente vai fazer, a gente escolhe um Deus que permite a gente trapacear. Dependendo da coisa que a gente vai fazer, a gente escolhe um outro Deus que principalmente cria para a pessoa que está se relacionando conosco algum embaraço que tem de fazer ele se submeter ao que ele está dizendo. Enfim, é assim que a gente faz, é assim que a gente vive. E é assim que vocês vivem também. Isso é cultura.
Isso é cultura. Por exemplo, às vezes você cruza com irmãos que têm preconceitos. Eles não estão adorando Jesus, mas estão adorando algum Deus. Estão adorando algum Deus. Eles não o invocam pelo nome, mas eles o denunciam ou denunciam a sua existência pelo seu ato, pela sua fala. Por isso, carregar a cruz em relação à cultura é começar a vigiar a mente. O apóstolo Paulo falou isso. Ele disse lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que Paulo está falando? Se você não adequar a sua mente a Jesus, você não vai ter paz. Quem não vai deixar você ter paz? Se você for cristão, se você for de Jesus. Se você não for de Jesus, fica tranquilo, porque não faz diferença. Mas se você é de Jesus, é o Espírito Santo que não vai deixar você estar em paz. Porque o Deus da paz não será com você. Ele pode até ser em você, mas não será com você. Porque esse é o grande mistério do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim e mora em você. Quando eu e você fazemos alguma coisa errada, o Espírito Santo vai embora? Não. Quer dizer que o Espírito Santo se esvaziou a tal ponto que mora em gente que ainda vai fazer coisa errada, que ainda vai pecar contra ele, contra o Cristo, contra o Pai. O Espírito Santo é extraordinário. Todo mundo estava na cruz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que as Escrituras dizem, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu a palavra, nos confiou a palavra da reconciliação. A Trindade estava na cruz, meu amigo. O Pai manifestando vida a rebeldes, sustentando rebeldes, dando a rebeldes o privilégio de existir. O Espírito se dispondo a estar com e depois a estar em seres humanos que ainda iam errar e ainda iam pecar. Eu não gosto nem de pensar nisso. Eu não gosto de pensar o que cada erro meu custa ao Espírito Santo que habita em mim. É angustiante. Toda vez que eu penso nisso, mesmo pedindo perdão e sabendo que Ele é fiel e justo, e que Ele vai me perdoar e me purificar da injustiça, eu fico com aquela profunda consciência de que eu sei o que eu fiz.
E eu sei contra quem eu fiz. E eu sei que ele aguentou firme lá comigo e em mim, por causa da cruz. Então, o apóstolo está nos ensinando que a gente começa a nos submeter à cruz na mente, permitindo que só o que é respeitável, só o que é justo, só o que é puro, só o que é amável, só o que é de boa fama, só o que tem alguma virtude, aquilo que pode ser louvado, ocupe o nosso pensamento. Então, o apóstolo Pedro, junto com o Shema, o chamado, a convocação de Israel para a adoração, nos dá uma chave hermenêutica para a vida, para decidir tudo o que eu vou fazer. E a chave hermenêutica que me dá é o seguinte: isso aqui que está passando agora pelo meu pensamento, adora a Jesus? Se a resposta a essa minha pergunta for não, eu digo, então não. Eu só posso adorar a Jesus. É interessante que uma vez eu preguei isso, e um senhor, um grande empresário, um dos maiores do seu estado, estava na igreja, na reunião da igreja. Aí quando terminou, ele veio, me cumprimentou e disse: hoje o senhor conseguiu, hein? Falei: o quê, meu senhor? O senhor conseguiu demonstrar que eu sou um politeísta. Eu quero perguntar para o senhor: o fato de eu ter admitido isso hoje me ajuda? Falei: ajuda, né, irmão? Ajuda. Pelo menos os irmãos já sabem que buraco se meteu. E já sabem que pedido o senhor tem de fazer para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai tirar o senhor desse buraco agora. Agora, o senhor certamente está pronto para ficar menos rico, né? Porque o Espírito Santo vai tirar o senhor desse buraco. Mas isso custa. Isso vai custar. Que certas coisas o senhor não vai fazer mais mesmo, porque não adora Jesus. Uma senhora que administrava uma editora estava numa situação muito difícil e dizendo: Jesus, eu administro um negócio para glorificar o teu nome e eu não estou entendendo por que eu estou passando por tantas dificuldades. E ela teve um sonho. E ela sonhou que estava andando com Jesus e Jesus segurava na mão dela. E eles estavam andando, de repente ela caiu no buraco. Ela caiu no buraco e olhou para Jesus e disse: Jesus, como é que é possível? Eu estou segurando na tua mão e o senhor me deixa cair no buraco? Aí Jesus disse assim: olha para o lado, minha filha, olha aí em volta de você. Aí ela olhou e viu um montão de gente com pás, picaretas, inchadas. E ele disse: olha, vocês caem nos buracos que vocês cavam. Não é você que está segurando na minha mão, filha, sou eu que estou segurando na sua. E esse buraco onde você caiu foi você que cavou. E se eu não estivesse segurando na sua mão, ele teria engolido você. Por quê? Porque eu não perguntei se adorava Jesus. Eu não perguntei se era verdadeiro. O que é verdadeiro? É o que adora Jesus. O que é respeitável? Respeitável é o que adora Jesus. O que reconhece a soberania de Jesus sobre a vida da gente
o que reconhece o senhorio de Jesus sobre a vida da gente. O que é justo? O que adora Jesus. O que reconhece os princípios que Jesus usa para reger o universo. O que é puro? O que adora Jesus. Se Jesus não vai ser adorado, isso não é puro, está misturado. O pastor estava falando do Prio, né? Que criou a famosa vaca louca. Misturou, dançou. Quer dizer, dançaram as vacas, os criadores e os consumidores. Porque misturou, meu filho. Não é puro, não adorou Jesus. E o que é amável? Amável é o que adora Jesus. E o que é de boa fama? Boa fama é o que adora Jesus. E no que é a virtude? Naquilo que adora Jesus. E o que é digno de louvor? Vou ter de repetir de novo. Aquilo que adora Jesus. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você não precisa ter o trabalho de ficar fazendo a dissecação da palavra respeitável, da palavra justo, da palavra puro, da palavra amável, da palavra boa, da palavra fama, da palavra virtude, da palavra louvor. Você já tem a chave hermenêutica do universo. Porque aprove a Deus na dispensação dos tempos fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, as visíveis e as invisíveis. Você já tem a chave hermenêutica, a chave para entender o universo. Jesus, o Cristo, crucificado, ressurreto ao terceiro dia. Tudo que não o adore, tudo que não o enleve, tudo que não o comunique, tudo que não leve as pessoas a percebê-lo, tudo que não leve as pessoas a entender a centralidade dele no universo. No universo. Na existência. Ontem eu disse que a história humana está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E a história da redenção está dividida entre a sombra da cruz e a luz da ressurreição. Tudo que não tem Cristo como resultado final e a adoração a Cristo como resultado final, não é respeitável, não é justo, não é puro, não é amável, não é de boa fama, não tem virtude nenhuma, não deve ser louvado de jeito nenhum. A chave hermenêutica do universo é Cristo. Então, para que o Senhor subiu à cruz? Para nos livrar do nosso jeito errado de ser gente. Quando é que ele nos livra do jeito errado de ser gente? Quando a gente começa a pensar com uma seguinte categoria: só vou alimentar na minha mente o que exalta Jesus Cristo. Eu sou adorador de Jesus Cristo. Se alguém perguntar, foi o que eu perguntei para aquela senhora: quem é a senhora? Ela disse em últimas palavras, em síntese, ela disse: eu sou adoradora de Jesus Cristo. Eu disse: muito bem. Então, aquilo que a senhora acabou de me falar, logo que a gente conversou, combina com ser adorador de Jesus Cristo? Ela baixou a cabeça e disse: não. Então. Não tem mais nada para dizer para a senhora já se disse. A senhora já se disse. Eu não preciso dizer mais nada. Percebe?
E ela disse, e agora, como eu faço? Falei, invoca Jesus. A Bíblia diz que quem invocar Jesus será salvo. A senhora tem um Salvador. Chama pelo seu Salvador. O seu Salvador vai trabalhar nas suas emoções. O seu Salvador vai trabalhar na sua mente. Mas agora, a senhora tem de decidir se vai honrar o seu Salvador ou se vai adorar outro Deus. A quem a senhora adora? Agora, aqui, nesse ambiente, numa comunidade sólida como essa, não é difícil adorar Jesus. E eu tô escolhendo bem as palavras, porque tem muitas comunidades por aí onde Jesus não é adorado. Eu já fui em comunidades, eu me lembro de ter ido em uma, que quando eu terminei de pregar, eu virei para o pastor, que era um homem bom, e disse, o senhor tem para onde ir? Ele disse, como? Perguntando, o senhor tem para onde ir quando sair daqui? Ele falou, não tenho planos de sair daqui. Eu falei, o senhor vai sair daqui em uma semana. Ele falou, o senhor está brincando comigo? Eu falei, não estou não. Daqui uma semana o senhor vai sair daqui. A sua comunidade está nas mãos de Satanás. Daqui uma semana o senhor vai sair daqui. Ele falou, o senhor está brincando? Eu falei, aqui está o meu telefone. Daqui uma semana o senhor liga para mim. Se o senhor não tiver para onde ir, eu ajudo o senhor a ir para algum lugar. Uma semana contada, meu telefone tocou. Eu disse, então, irmão. Ele disse, me mandaram embora. O senhor tem para onde ir? Não. Eu vou trazer o senhor para São Paulo. Estou indo para a sua casa amanhã e vou providenciar tudo para o senhor vir. Deus o abençoe. Fui e trouxe ele para São Paulo. Tem muita comunidade aí onde Jesus não é mais adorado. O problema é que não tem mais discernimento na igreja. Não tem mais discernimento. Então aquele negócio vai sendo tocado e você fica sem jeito de não estender a destra de comunhão para o sujeito. Mas você sabe que aquilo não é Jesus. Você olha para isso e fala, meu filho, quem você está adorando? Você nomeia o Deus que você invoca, porque não é Jesus Cristo que você está invocando. Não é Jesus Cristo. Você não está honrando Jesus Cristo. Por isso você vive essa porcaria de vida aí. E o seu povo vive essa porcaria de vida, porque você não invoca Jesus. Irmãos, isso aqui não é uma religião. Isso aqui não é uma ideologia. Você pode até ter a sua ideologia, desde que ela não se conflite com Jesus Cristo, não é um bicho de 7 cabeças. Mas isso não é, aqui não é isso. Se eu chegasse para um antropólogo e dissesse assim, o que você acha da fé cristã? Ele diria para mim, vocês são um fenômeno sociológico, religioso, sociológico como todos os outros, antropológico. Aí eu dizia, não, eu estou perguntando assim, da forma como nós cristãos nos vemos em comparação com os outros. Aí ele diria, vocês são como todo mundo, vocês têm um Deus, um livro, um ritual, com variações litúrgicas, mas se reúnem para cultuar esse Deus, seguem um livro e tem um ritual que tem variações litúrgicas. Aí eu ia dizer para ele assim, olha, você não fez a lição de casa direito. Nós não nos vemos assim. Nós não nos vemos uma pessoa, um grupo que tem um Deus, um livro e um ritual com variações litúrgicas. Nós nos vemos como pessoas em quem mora um Deus em quem nós também moramos.
Estamos envoltos pelo mesmo Espírito. E só somos assim porque cremos em Jesus Cristo. A fé cristã é um salto ontológico, irmãos. É um salto existencial. Imagina que a gente fosse fazer turismo no mundo dos anjos antes de Jesus vir para cá. Aí a gente chegasse lá e falasse, encontrasse um anjo e dizia: oi, tudo bem? Tudo bom, somos seres humanos. Aí o anjo diria: eu sei. Então o que você acha da gente? Ele ia dizer: vocês são uma raça caída, vazia, na escuridão, né? A voz de vocês não é mais ouvida no universo. Aí a gente ia ficar triste, mas ia voltar triste. É isso aí mesmo. Aí Jesus vem, morre, ressuscita e vem o Pentecostes. Porque tem gente que separa o Pentecostes da cruz. Não sei como. Eu não sei como. Mas tem gente que separa o Pentecostes da cruz. Eu fico quase perco a voz quando o cara... Eu tenho de orar. Eu tenho de dizer: não, Jesus, eu preciso agora daquela paciência que o Senhor tem, que é uma coisa que me encanta, para eu não partir para cima desse irmão, porque não é possível, ele está separando o Pentecostes da cruz. Como que ele consegue fazer isso? Mas faz, como se fosse um evento totalmente dissociado. Mas o Pentecostes só acontece por causa da cruz, centralizado na cruz. Fiquem aqui, vocês serão batizados com o Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Porque eu pedirei ao Pai, Ele enviará a vocês um outro Consolador, e Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai falar de mim. Por que essa diferença? Eu não entendo. De verdade, eu não entendo. Mas tudo bem. Tudo bem, está nas mãos de Jesus. Eu não amo a igreja mais do que Ele ama. Então, eu tenho de me resignar à minha insignificância. Mas o fato é que aí a gente, depois do Pentecostes, vai lá visitar os anjos. Aí... os anjos, a gente encontra o mesmo anjo. Oi, tudo bem? Lembra da gente? Lembro. Então, viemos ouvir de você de novo. O que você acha da humanidade agora? Vocês são a raça eleita, né? Deus mesmo foi morar em vocês. Vocês agora são a casa de Deus. Deus habita por meio da pessoa do Espírito Santo, não é? Vocês são a luz do universo. Ué, isso tem de fazer alguma diferença, não tem, irmão? Isso não tem de fazer alguma diferença? Isso que agora você é, mas a gente acorda, olha para o espelho e se vê do mesmo jeito que o pessoal que ainda está nas trevas. E aí a gente sai para fazer negócio e a gente não faz negócio do jeito de Jesus, porque a gente acha que Jesus não é Deus sobre os negócios. Aí a gente vai fazer política e a gente não faz do jeito de Jesus, porque a gente acha que Jesus não é Deus sobre a política. E aí a gente vai estudar e a gente não faz do jeito de Jesus, porque a gente acha que Jesus não é Deus sobre a intelectualidade. Então a gente invoca outro Deus. Nosso jeito de ser gente ficou errado. Continua errado. Aí a gente vai se relacionar com outros seres humanos. E os seres humanos são diferentes entre si. Claro, cultura é um jeito particular de ser gente.
Nós temos culturas diferentes, nós temos educação diferente, nós temos cor de pele diferente. Nós viemos de regiões diferentes. E aí a gente pensa que Jesus não é Deus sobre todos e em todos. A gente acha que Jesus é mais Deus de uma determinada raça e menos Deus de outra determinada raça. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Habita em nós. E nós habitamos nele. É obra do Espírito Santo. Deus é Pai de todos os seus filhos. Está em todos os seus filhos. E age por meio de todos os seus filhos. Simples assim. Então, por que Cristo subiu à cruz? Cristo subiu à cruz para nos livrar do jeito errado de ser gente. Por isso, nossa mente precisa mudar. E nossa forma de nos relacionar... Até que hora que eu tenho? São 11 horas, mais ou menos. Até que hora que eu tenho? Só para eu já ir terminando. Ah, é? Então, sob sua palavra... Então, a gente precisa mudar, permitir que a cruz atue na nossa mente. A gente precisa permitir que a cruz atue sobre o nosso sentimento. Só podemos ter sentimentos que adorem Jesus. Alguém convenceu a gente que hipocrisia é a diferença entre o que a gente sente e o que a gente faz. Então você ouve um irmão que diz assim, não, eu não vou falar com aquela pessoa lá. Por quê? Porque eu não gosto dela. E sei, e daí? Daí eu não sou hipócrita. Eu não vou lá falar com uma pessoa de quem eu não gosto. Ah, entendi. Então você não é hipócrita. Você não age de forma contrária aos seus sentimentos. Isso. Mas você não é cristão? Sou. E vocês cristãos não ensinam que tem de amar o próximo como a si mesmo? Ensino. Então por que você não ama aquele cara lá? É bom. Não. Você que é cristão. O que é que a sua fé ensina e o que é que você ensina quando prega a sua fé? Que é para amar o próximo como a mim mesmo. Então, faça o favor de se levantar, ir lá e tratar o sujeito de acordo com o amor que a tua fé diz que é você ter. Porque a hipocrisia, meu amigo, não é a diferença entre o que você sente e o que você faz. É a diferença entre o que você diz que acredita e a forma como você vive. Isso é que é hipocrisia. Você jura que acredita que tem de amar o próximo como a si mesmo. Então vá lá e ame. Não, mas eu tenho de sentir primeiro. Não, você tem de obedecer primeiro. Você tem de adorar primeiro. Você levanta e vai adorar. Enquanto você estiver indo adorar, o Espírito Santo faz o resto. Quando eu prestei serviço militar, eu prestei serviço na aeronáutica. Então,
eu fui designado para servir entre os bombeiros. Então era bombeiro na aeronáutica. E era muito interessante. Tinha muitas benesses, mas também tinha um treinamento diferenciado. E um dos treinamentos era o seguinte: você, quando soava a sirene, você tinha de correr para o carro que já estava, para o caminhão que já estava em movimento. Então você pegava o caminhão em movimento e aí dependia da área onde você estava destacado. Você podia estar destacado na área de salvação ou na área de linha. Se você estava destacado na área de salvação, de resgate, que isso era um rodízio, você descia do caminhão e saía correndo em direção às chamas. Qualquer cara que visse você diria: ele vai se queimar. Está correndo em direção às chamas. Vai se queimar. E ia mesmo. Só que, qual era a sua certeza? Que enquanto você estava correndo em direção às chamas, os seus colegas da linha estavam armando em tempo recorde as mangueiras e iam jogar água sobre você. E antes que você chegasse na chama, a água ia encharcar você. E aquele uniforme que você estava usando, uma vez encharcado, era quase tão eficiente quanto o amianto. Então você poderia passar pelas chamas. Só que você não pode esperar o cara, que tem jeito para você se resgatar lá dentro da aeronave. Então o que você faz? Você sai em desabalada carreira, com a machadinha na mão, porque você tem de quebrar a porta de emergência. Então você sai em desabalada carreira, sabendo que antes de chegar nas chamas, o seu amigo lá da linha ia encharcar você. Mas se ele não encharcasse, você ia se queimar, porque do jeito que você foi, você não parava mais. Isso é fé. No Espírito Santo, não no meu colega da linha. Mas nunca falhou, nunca falhou. Os caras da linha sempre encharcaram a gente. Eu até ganhei uma sinusite porque eles eram eficazes. Então, então nunca falhou. Mas é fé no Espírito Santo. A gente, hoje em dia, nós somos cristãos assim: Senhor, me faz andar sobre as águas, me faz ir ter com o Senhor. Aí o Senhor diz: vem. Aí a gente diz: Senhor, se é o Senhor, me faz ir ter com o Senhor. Aí o Senhor diz: vem. E a gente diz: Senhor, se é o Senhor, faz a gente ir ter com o Senhor. Ele diz: vem. Aí a gente diz: não, primeiro, Senhor, o Senhor tem de dar poder para a gente andar sobre as águas, para aí depois a gente ir. E aí Jesus diz: bom, você tem fé no poder de Deus ou no Deus de poder? Porque ter fé no poder de Deus não é nada. Por que não é nada? Porque eu só reajo depois que sinto. Só reajo depois que sinto a eletricidade passar pelo corpo. Aleluias! Aí pronto. Aí estou cheio de poder. Nem preciso mais de Deus. E você pensa que eu sou antipentecostal? Não sou não. Não sou não. Qualquer camarada que me conhece vai dizer, inclusive, que eu sou mais pentecostal do que ortodoxo, do que histórico. Porque ortodoxo eu sou sempre. Não sou não. Só que você não crê no poder de Deus. Você crê no Deus que tem caráter e poder e tudo que é dele. Porque crer no poder de Deus significa que primeiro eu sinto a eletricidade, depois eu ajo.
Aí não preciso mais de Deus, Ele já me deu o que eu queria. Descansa, Senhor, o resto eu cuido. Não. Alguma coisa aqui está errada, meu amigo. Aí Jesus vai dizer para a gente o seguinte: meu filho, se você quiser andar sobre as águas, sai do barco. Enquanto você estiver no barco, você não precisa de poder para andar sobre as águas. Sai do barco que eu sustento você sobre as águas. Se deixe carregar pela minha palavra, que eu sustento você. Então isso é um novo jeito de ser gente. Jesus veio à cruz para eu deixar de ser gente do jeito errado e ser gente do jeito certo. E gente do jeito certo é gente que adora Jesus. É gente que tudo que pensa honra Jesus. Tudo que decide honra Jesus. Então quando eu vou estudar para honrar Jesus. Quando eu vou fazer negócio para honrar Jesus. Quando eu vou me relacionar com as pessoas, vou me relacionar com as pessoas para honrar Jesus. Você pode dizer assim, mas tem pessoas que ficam provocando a gente. Exato, elas não honram Jesus. Mas a gente honra. E aí então a gente diz para a pessoa, sinto muito, isso aí não honra Jesus. Não, mas você não vai fazer isso só porque não honra Jesus? Exato. Olha como você é inteligente, você aprendeu rapidinho. Exatamente, eu não vou fazer porque não honra Jesus. Aí quando você faz isso, você saiu do barco. Quando você saiu do barco, você experimentou novos paradigmas. Agora você vai experimentar a vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este século no qual há dissolução, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Não é para que saibais, para que tenhais conhecimento, para que tenhais dados, informações. Para que experimenteis a vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Sai do barco. Faz tudo para adorar Jesus. Eu conheço duas histórias sobre mudar o jeito de ser gente. Uma que deu certo de um jeito e outra que deu certo do outro jeito. Um era de um empresário, eu era pastor no Rio de Janeiro, comecei a pregar o Evangelho da Cruz. Porque tem muito evangelho por aí, tem um evangelho do Deus Papai Noel também. Esse é muito legal. Porque é cheio de presente. O cara só ganha presente. E ele tem de fazer uns esforços. Se ele for bonzinho durante o ano, ele ganha presente. Então é o Deus Papai Noel. E aí o presente, ser bonzinho, geralmente não é ter caráter, não. É só dar boas ofertas. Então se ele der boas ofertas, você não precisa nem ter caráter, porque ele vai ganhar um presente do Deus Papai Noel. Mas esse Deus não subiu à cruz, esse Deus não salva ninguém, esse Deus não serve para nada. Aliás, às vezes eu acho que esse Deus é muito parecido com aquele camarada que Jesus disse arreda. Não sei. Mas tudo bem, quem sou eu para me meter nisso? Eu estou fora. Eu só digo, não estou reconhecendo esse Deus aí não. Então, como eu não estou reconhecendo, eu já estou de cabelo branco, meus cabelos brancos dizem, não entra nessa gelada. Aí eu saio. Não entra nessa fria aí não. Eu fico fora. Então, eu comecei a pregar o Evangelho da Cruz, aí um homem me procurou no gabinete e disse assim, eu não presto. Eu falei, eu também não. Até aí empatamos. Eu também não presto. Falou, não, mas eu sou um cara que não presta
e sou ativista de não prestar. Eu falei, opa, aí já começamos a ficar diferente, porque o Espírito Santo tem me livrado desse ativismo depois de uns anos de trabalho na minha vida. Aí ele falou, olha, tudo que eu faço é ofensivo, eu não vou nem te contar. Eu falei, não conte mesmo, porque eu também não tenho interesse nenhum de saber o que você faz. Você que tem de saber o que você faz. Eu falei, você está me procurando aqui para dizer isso por quê? Ele disse, não, porque eu entendi o que você falou. Eu quero servir Jesus. Eu quero ser de Jesus. Eu quero parar de enganar a mim e a todo mundo. Eu quero adorar Jesus, assim, do jeito que você falou. Eu falei, meu filho, então nós vamos começar um caminho longo aqui, tá bom? Ele disse, tá bom. Falei, toda semana você vai passar aqui no meu gabinete, nós vamos estudar a Bíblia e eu vou ensinar para você como é que é esse negócio aí de ser submisso ao Senhor no poder da cruz e do Espírito Santo. Aí no meio desses estudos, um dia ele chegou para mim e disse, olha, já acertei tudo dos meus negócios, está tudo pago, está tudo certo, está tudo justo com os empregados, tudo justo, fiz tudo certo agora. Parabéns. Falou, mas eu tenho um problema, estou com um problema. Qual? O fiscal que sempre participou do esquema comigo, ele passou lá na loja. Eu falei, é mesmo? Aí ele disse que veio buscar o dinheiro. Eu falei, o que você falou? Eu falei para ele que não ia buscar o dinheiro, que não ia dar mais o dinheiro para ele, porque eu estava fora, eu tinha entregue a vida para Jesus e que isso não adorava Jesus. Aí o camarada disse, olha, não me obriga a levar os seus documentos. Aí ele falou, não, mas está tudo certo. Rapaz, esse país aqui é um cipoal de leis, eu vou achar alguma coisa errada. E quando eu achar, eu vou arrancar o tutano do seu osso. Que você vai me dar trabalho, eu não quero ter trabalho, entendeu? Então você dá o dinheiro de sempre, fica tudo em casa. Aí ele falou, eu não posso mais fazer isso. Aí o cara falou, então traz os livros. Aí ele levou os livros. Aí ele veio me procurar e falou, a semana que vem eu tenho de ir lá. Porque ele disse que ia me dar uma chance, porque eu sou freguês antigo. Então, ele ia me dar uma chance. Eu falei, tá bom, então vamos orar, fica firme. Aí ele ficou firme. Chegou lá uma semana, sentou-se no escritório do sujeito. O sujeito chegou depois dele, foi até a sua mesa, atrás da mesa dele tinha um crucifixo. Ele foi lá, tirou o crucifixo da parede, beijou o crucifixo, colocou o crucifixo de novo, fez os sinais característicos dele e tal, e sentou-se. Aí falou, então, trouxe o dinheiro? Aí ele disse, não trouxe. Por que você não trouxe? Ele disse, porque eu sou igual a você. Como assim igual a mim? Ué, você não chegou aqui, não foi lá, pegou a imagem de Cristo, beijou os pés e fez o sinal? Eu disse, fiz. Então, eu sou igual a você, eu também adoro esse Cristo, e você sabe que gente que adora Cristo como nós não pode fazer isso. Aí o camarada levou um choque e disse, pega os seus livros e vai embora. E depois ele soube que o camarada foi transferido para Conchinchina, porque era um esquema e ele quebrou o esquema. Então esse é um lado. O outro lado é um outro jovem que também chegou para mim e disse assim, estou querendo ser crente mesmo. Opa, aleluia. Isso é bênção. Ele falou, mas eu vou acertar a vida. Tá bom, eu vou adorar Jesus. Tá bom. Aí ele chegou para mim e disse assim, estou fazendo tudo certo. E aí? Ele falou, meus concorrentes disseram para mim assim, você vai falir. Eu falei, e se falir?
Ele falou: eu vou adorar Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele faliu mesmo. Os colegas dele estavam certos, não dava para fazer aquele negócio de forma legal. Ele faliu. Aí ele chegou para mim e disse assim: fali, estou fechando o negócio, estou vendendo tudo. Como é que você está? Estou bem. Por quê? É porque é isso que adora Jesus. E eu vou adorar Jesus. E ele falou: eu só não sei o que eu vou fazer agora. Eu falei: isso é futuro, né? Ele falou: futuro é território de Jesus. Deixa com Jesus. Aí ele ficou lá um tempo e ele descobriu o seguinte: que quando ele fazia o negócio dele precisava de um invólucro de acrílico. E ele achava os invólucros de acrílicos que tinham genéricos aí, que todo mundo usava, muito ruins. E aí ele decidiu que ele ia desenvolver os invólucros dele. E quando ele começou a desenvolver os invólucros dele, ele desenvolveu uma técnica em que você pega um material, uma peça de acrílico dele, e você não consegue ver onde é que está a cola. É impossível ver. É uma técnica que ele desenvolveu. E aí ele era artista, antes de ter o negócio. Aí ele começou a criar obras de arte de acrílico. Imóveis de acrílico, tudo artístico assim, com uma sobra de acrílico que ele tinha. Aí um dia ele está lá esperando, mandando currículo para todo lado, passa um amigo dele e olha: rapaz, o que é isso aqui? Estou fazendo enquanto... não, eu quero comprar isso. Não, mas não fiz para vender. Não, mas eu quero isso aqui é impressionante, cara. Ele falou: não é não, isso é impressionante, isso aqui é impressionante. Eu falei: não é. Rapaz, eu quero. Não, leva para você. Aí levou, o amigo passou e avisou um montão de gente: olha o que o fulano está fazendo. Daqui a pouco começou todo mundo ligar para ele: mano, o fulano disse que você está fazendo os negócios, você não faz isso para minha casa? Faço. Qual o preço? Não sei. Não, dá um preço aí, cara, você precisa viver, dá um preço. Eu ia pagar fora, pago aqui. Aí ele começou a fazer móveis de acrílico, começou a fazer obras de arte de acrílico. Aí um camarada disse para ele assim: rapaz, vai ter a feira de arte de Milão, por que você não leva isso aí para expor lá? Ele falou: rapaz, a feira de arte de Milão é muito, muito, muito top. Não, leva, cara, isso aí tem muita qualidade. Eu falei: não é possível. Vai, rapaz, se inscreve na área de designer, vai lá. Aí ele foi e ganhou. Foi citado no Corriere della Sera como uma das grandes tendências do designer artístico no mundo. Aí ele chegou para mim e disse: Ari, você falou que o futuro era negócio de Jesus, mas eu não imaginei que ele dominava tão bem esse negócio. Eu falei: rapaz, eu estou te falando, o homem manda em tudo, rapaz. Ele manda em tudo. Entendeu, irmãos? A cruz é para a gente ser gente do jeito certo. A gente só faz ser gente do jeito certo se a gente permitir que a cruz atue na nossa cabeça. Quando a cruz atuar na nossa cabeça, vai atuar nos nossos relacionamentos. E o Espírito Santo vai fazer tudo que a cruz conquistou em termos de transformação se tornar realidade na minha e na sua vida. Se eu entender que eu agora existo para uma só função: adorar Jesus Cristo. Em tudo que faço, tudo que fizeres, seja em palavras ou em obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Deus graças por Ele. É interessante que, segundo esse texto das Escrituras, o Espírito Santo diz que
pai não quer me ouvir dizer: Senhor, graças te dou pela comida, pura e simplesmente. Ele quer ouvir eu dizer: Senhor, graças te dou, porque por causa de Jesus Cristo eu posso comer. Por causa de Jesus Cristo essa comida está aqui. Porque o texto diz, dando a Deus graças por Ele. Jesus Cristo crucificado, tinha aqui uma placa, olha lá. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Cristo crucificado. Poder de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Tudo o que Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo faz por meio da cruz e da ressurreição. Que o Senhor Jesus Cristo seja adorado hoje e sempre. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.